Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre as determinantes do filtrado glomerular, principalmente através das forças de Stalin agindo no nosso glomérulo. Tentei desenhar para vocês para ficar fácil o entendimento do que é o nosso emaranhado de capilares, que é o nosso capilar glomerular, seria isso aqui, e aqui vai ser a nossa cápsula de Bowman. Ah, isso aqui é o nosso túbulo cotoneado proximal, que é aquele primeiro túbulo que a gente vai ter. Então a gente vai ter aqui, o que seria isso? A arteríola aferente. Ó, arteríola aferente vindo aqui e chegando nos nossos capilares glomerulares. E o que é que a gente vai ter aqui? A arteríola eferente. Arteríola eferente, a arteríola que sai para formar o nosso segundo porção de capilares, que são os capilares que descem para cá, ó. Lembra? Os capilares que vão vir para cá e ficar passando perto dos túbulos, que são os capilares peritubulares, beleza? Tranquilo? Aí o que é que a gente vai ter aqui? Quando a gente fala das forças que a gente vai ter de Stalin, que são determinadas por pressão hidrostática e pressão coloidosmóticas, elas são as determinantes do filtrado glomerular, que é o que passa para cá, para a nossa cápsula de Bowman, que é a nossa filtração glomerular. Então, é o que passa daqui para cá. E isso é o quê? O que passa daqui para cá? O que é filtrado? É o nosso filtrado glomerular, certo? É o nosso filtrado glomerular. Aí vamos entender essas forças de Stalin, como é que elas agem aqui, né? Quando a gente está falando dos nossos capilares glomerulares e da nossa cápsula de Bowman. A gente vai ter aqui dentro do meu capilar uma pressão que é chamada de pressão hidrostática glomerular. Pressão hidrostática glomerular. Essa pressão hidrostática glomerular, a gente já viu que a pressão que é hidrostática, ela é dentro do meu capilar e ela exerce força sobre as paredes, né, empurrando para fora o líquido. É uma pressão que empurra para fora. Então, essa pressão vai fazer força para fora, certo? E a nossa pressão dos capilares glomerulares, no capítulo de ontem, a gente viu que ela era de quanto? 60 milímetros de mercúrio. Lembra? 60 milímetros de mercúrio. Lembram disso? É uma pressão relativamente alta, 60 milímetros de mercúrio, beleza? A gente vai ter uma pressão também aqui, ó, que é uma pressão que se opõe à pressão hidrostática glomerular. A pressão hidrostática glomerular é dentro do meu glomérulo. A gente vai ter uma pressão aqui embaixo que é chamada de pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Aqui não é a cápsula de Bowman? Então é uma pressão que está dentro da cápsula de Bowman. E essa pressão está fazendo o quê? Está empurrando o que está dentro da cápsula de Bowman para dentro do glomérulo, certo? Então a pressão hidrostática da cápsula de Bowman. E essa pressão hidrostática da cápsula de Bowman, o livro fala para gente que ela tem um valor de 18 milímetros de mercúrio. Ou seja, é uma pressão que empurra para dentro do glomérulo, e o nosso glomérulo tem uma pressão bastante alta, que é a pressão hidrostática glomerular, que está empurrando para fora, né? Está empurrando em direção à nossa cápsula de Bowman, que ela é de 60 milímetros de mercúrio. Mas a gente vai ter também pressões que são coloidosmóticas, que são pressões que vão acontecer através das proteínas. Aqui é um capilar, aqui é um vaso sanguíneo. Então aqui o que é que a gente tem em excesso? A gente tem proteína, né? A gente tem a albumina principalmente, que a albumina não é permeável, ela não consegue ser filtrada aqui, lembra? Porque ela é muito grande. Então aqui eu vou ter uma pressão causada por essas proteínas, que é uma pressão coloidosmótica glomerular. Pressão coloidosmótica glomerular. E é uma pressão em que as proteínas que estão aqui dentro, vamos fingir que isso é uma proteína, ela está puxando a água que está fora do capilar para dentro. Então a água que está fora do meu capilar, ela puxa para dentro, que ela é uma pressão que puxa as coisas para dentro do capilar. Então a pressão coloidosmótica por um coloide, que é uma proteína, glomerular, porque é dentro do meu glomérulo, puxando a água que está fora do glomérulo para dentro do capilar. E essa pressão coloidosmótica glomerular, a gente vai ter no livro que é de cerca de 32 milímetros de mercúrio. Mas a gente viu também que existe uma outra pressão coloidosmótica, que é a pressão coloidosmótica do intestício. E aqui no nosso caso, o intestício é quem? A cápsula de Bowman. Então a gente vai ter uma última pressão, que é a pressão coloidosmótica da cápsula de Bowman, certo? Pressão coloidosmótica da cápsula de Bowman. Então, se ela é uma pressão de coloide, é uma pressão que vai ser feita daqui de dentro do capilar para fora, né? Mas só que essa pressão, sabe de quanto é? Zero. Essa pressão é de zero. Mas por que, Ravel, que é zero? Proteína consegue passar para dentro da nossa cápsula de Bowman e, consequentemente, para dentro dos nossos túbulos? Proteína tem um peso grande. Alguém responde para mim? Consegue? Não? Sim? Não, não consegue não. Não consegue, porque ela é grande, bebês. Então, a pressão é de zero. É por isso que a pressão é zero. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente fica fácil o entendimento sobre essas pressões que agem. A gente começou a conversar disso no capítulo 16. Por isso que eu falo, a fisiologia é uma coisa complementando outra, certo? Então, o que é que a gente vai ter? Vou desenhar aqui em cima para vocês. Uma pressão hidrostática glomerular, que ela é igual a 60, certo? A gente vai ter uma pressão hidrostática da cápsula de Bowman, que ela é igual a 18. A gente vai ter uma pressão coloidosmótica glomerular, que ela é igual a 32.
E o que é que a gente vai ter desses números aqui, para facilitar o nosso entendimento? A gente vai ter forças que estão se opondo à filtração e forças que são a favor da filtração. Qual é a força que a gente vai ter aqui? O do zero eu não coloquei, tá? Porque zero é nulo, então nem coloquei. As forças que estão sendo a favor da filtração são forças que vão estar nessa direção. Por quê? Aqui é o meu capilar glomerular, aqui é a minha cápsula de Bowman, aqui é o meu túbulo. Então tem que ser força que é a favor, é força que está fazendo esse caminho, para aí ser formada a nossa urina e a gente conseguir fazer xixi, certo? Então qual a força que está sendo a favor da nossa filtração glomerular? Somente essa. Somente a pressão, somente essa aqui, ó, a pressão hidrostática glomerular. É a única que está sendo a favor. A outra seria a pressão coloidosmótica da cápsula de Bowman, mas ela é zero. Por isso que eu nem vou contar ela para não confundir a cabeça, certo? E aí eu vou ter forças que se opõem à filtração glomerular. Quais são elas? A pressão hidrostática da cápsula de Bowman e a pressão coloidosmótica glomerular, porque são forças que estão levando o líquido, estão puxando o líquido de fora do meu capilar glomerular para dentro, certo? Então, isso são forças que se opõem, bota aqui o P, que se opõem ao nosso filtrado, se opõem ao filtrado glomerular, certo? Forças que se opõem ao filtrado glomerular. A gente vai ter essas duas, que são forças que estão fazendo pressão contrária, certo? Então, para a gente facilitar mais ainda, vamos entender da seguinte forma. Deixa eu trazer só um pouquinho para cá, para facilitar para vocês verem. Se eu tenho, por exemplo, uma pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Se eu tenho uma pressão hidrostática da cápsula de Bowman, que é uma pressão que se opõe ao filtrado glomerular, se eu tenho essa pressão aumentada, o que é que vai acontecer com o meu filtrado glomerular? Chutem. Essa é a hora de errar. Se eu tenho uma pressão hidrostática da cápsula de Bowman, olha, ela é uma força que se opõe ao filtrado. Se eu tenho uma pressão hidrostática da cápsula de Bowman aumentada, o que é que vai acontecer com o meu filtrado glomerular? Vai ter menos filtrado. Menos filtrado. Menos filtrado, exatamente. É isso que eu quero que vocês peguem, meus queridos. É isso. Se eu tenho uma pressão hidrostática na cápsula de Bowman aumentada, vai diminuir o meu filtrado. Ah, um exemplo do dia a dia. Vamos colocar um exemplo? Alguém aqui já teve pedra no rim? Tomara que não. Mas se já teve, é uma dor da porra, né? Tenho certeza que vocês sabem que é uma dor da porra. Mas se eu tenho uma pedrinha aqui no rim, ó. Vamos supor que eu tenho uma pedrinha aqui no rim. O que é que vai acontecer com essa pressão na cápsula de Bowman? O líquido que está descendo aqui do filtrado glomerular não vai passar, né? E aí o que é que vai acontecer? Vai começar a voltar. E aí, ele voltando, ele vai aumentar a pressão da minha cápsula de Bowman. E com isso, vai diminuir o meu filtrado, porque é força que está fazendo oposição, voltando para o capilar glomerular. Certo? Se eu tenho uma pressão coloidosmótica glomerular aumentada, a quantidade de proteínas plasmáticas, por exemplo, aumentar muito a quantidade lá dentro dos meus capilares. O que é que vai acontecer também? Diminuir o meu filtrado glomerular, né? Porque a pressão coloidosmótica é uma pressão que puxa água para dentro do meu capilar. Então, se eu aumentar essa pressão coloidosmótica glomerular, consequentemente, eu vou diminuir o meu filtrado glomerular. E, por último, se eu tenho uma pressão hidrostática glomerular, essa aqui, aumentada, o que vai acontecer com o meu filtrado? Aumentar o meu filtrado. Porque é uma pressão que está indo a favor do meu filtrado glomerular. Olhem aqui, pressão hidrostática glomerular é a única pressão que está indo a favor do meu filtrado glomerular. Então, se eu aumento essa pressão aqui, 80, vamos supor, o meu filtrado, consequentemente, também vai aumentar, certo? É isso que eu quero que vocês peguem. Ficou claro? Tranquilo, pessoal? Sim. Então, vamos continuar.